Olá pessoal, tudo bem? Então, devido ao problema que a gente teve na nossa aula por conta da internet, né? Então a gente não pôde desenvolver, né? Ter a nossa aula como deveríamos. Então eu avisei que gravaria uma videoaula com o conteúdo proposto para aquele encontro que a gente tinha planejado, né? E essa é a videoaula que a gente vai ter hoje. Então, nesse sentido, o que a gente vai fazer é falar um pouquinho, né, um resumo rápido, um breve resumo sobre as leis de Newton, uma vez que a gente já teve uma videoaula gravada sobre esse assunto, especificamente sobre esse assunto. Vi que várias pessoas ainda não assistiram, né, então é importante assistir. Então, vou fazer um breve resumo aqui e depois a gente vai gravar aí três exemplos, ok? Então, o que são as leis de Newton? São as leis, né, são as três leis que descrevem, né, a dinâmica dos corpos, ou seja, vai determinar quais são as causas dos corpos, né, quando eles estão em movimento uniforme, quando eles estão em repouso ou quando eles estão em movimento uniformemente variável. Basicamente é isso que a gente vai discutir aqui, né? Então as três leis estão resumidas, bem resumidas aqui nesse pedacinho de quadro, né? A primeira lei então trata das situações de equilíbrio, né? Falo de situações no plural porque muitas vezes a gente enxerga a situação de equilíbrio sendo somente aquela quando o objeto está em repouso, com velocidade igual a zero. Isso é uma situação de equilíbrio, obviamente, chamado de equilíbrio estático. Mas a gente tem uma segunda situação que é o equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo tem velocidade, só que essa velocidade é diferente de zero, mas constante, né? Então, numa situação em que o objeto está no movimento retilíneo uniforme, lembra, o movimento retilíneo uniforme é o movimento em que o objeto tem a velocidade constante. Então, nessa situação também é tratado como um equilíbrio, né? Como uma situação de equilíbrio. Então, a primeira lei, também conhecida como lei da inércia, ela vai tratar justamente dessas situações de equilíbrio. Ela afirma que a força resultante nesses casos é igual a zero, né? Então, não é que não tenha forças atuando sobre o objeto. Você sempre vai ter forças, mas a resultante, o resultado dessas forças, a soma vetorial, né? Lembra que a soma vetorial nem sempre é uma soma algébrica, né? Somente em alguns casos específicos. Então, essa soma vetorial vai dar zero. Por exemplo, eu posso ter duas forças atuando sobre mim, uma me puxando com 20 newtons aqui para a minha direita, outra puxando com 20 newtons para a minha esquerda. Como elas ambas são horizontais, mas em sentidos opostos, eu teria que subtrair essas duas forças. É uma espécie de um cabo de guerra, mas como elas têm o mesmo valor, eu permaneço em equilíbrio, né? Então, é um exemplo em que a resultante é igual a zero. Ok? Então a lei da inércia ela trata justamente das situações em que os objetos tendem a manter o seu estado de movimento. Se o objeto está em repouso, força resultante igual a zero, ele permanece em repouso. Se o objeto tem velocidade constante, se a força resultante é igual a zero, ele permanece com a mesma velocidade. A segunda lei vai tratar justamente das situações em que a gente retira o objeto dessa situação de equilíbrio. Ou seja, quando a força resultante é diferente de zero. Então, a força resultante diferente de zero trata justamente, vai produzir justamente uma variação da velocidade, ou seja, ela vai produzir uma aceleração. Então, se o objeto estiver em repouso, e aí você aplica, né, você submete ele a uma força resultante diferente de zero, ele vai sair dessa situação de repouso, ele vai variar a sua velocidade, vai ganhar velocidade, por exemplo, né? Um objeto que já tem velocidade, ele pode tanto diminuir o módulo da velocidade quanto aumentar. Essa velocidade, então, vai sofrer variação porque eu trato aqui de uma aceleração. Então, a segunda lei, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, né, ela vai tratar justamente das situações em que os objetos não estão em equilíbrio. Além de depender da aceleração, ela depende também da massa, né? Quanto maior a massa, maior é a força que eu tenho que exercer para produzir uma dada aceleração. Então, tem uma dependência com a aceleração e uma dependência com a massa. Essas setinhas aqui indicam que força e aceleração são grandezas vetoriais, e mais do que isso, servem para mostrar para a gente que as duas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, para onde eu tiver a força resultante é para onde vou ter a aceleração. É através dessa relação também que a gente define a unidade de força, né? Porque aqui eu tenho massa, que no sistema internacional é quilogramas, né? A aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, então a unidade de força seria o produto de quilograma por metro, vezes metro por segundo ao quadrado.
Só que para não ter que escrever tudo isso, né, ia ficar muito grande, a gente faz uma homenagem. A gente não, né? Isso já foi feito há muito tempo. A gente utiliza, né, que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton, né, em homenagem ao Isaac Newton. Então, toda vez que eu falar de força, eu vou falar Newton, simplesmente. Desde que eu coloque a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. A terceira e última lei, né, a lei de ação e reação, ela é uma lei que aparece nos problemas de forma mais implícita. Ela não está lá assim, clara, né, igual a primeira e a segunda lei vão aparecer o tempo todo. Né? Do que trata essa lei? Ela vai falar que a toda ação, toda força que eu exerço, né, vai haver uma reação e essa reação ela vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos contrários. Então, por exemplo, se eu dou um murro no teto, é uma força vertical. Vamos supor que essa força seja de 10 newtons. Então, dou um murro aqui no teto com uma força de 10 newtons, é uma força vertical e aponta para cima. Né? A reação, o teto também vai exercer uma força na minha mão, uma força também de 10 newtons, também vertical, só que apontando para baixo. Então, isso quer dizer mesmo módulo, mesmo valor numérico, mesma direção, é a direção vertical, né? Essa linha que define a orientação dos vetores, né? Então, só que toda linha que define uma orientação, a gente tem dois sentidos. Então, na vertical, eu posso ter para cima ou para baixo. Então, eu exerço a força para cima, a reação do teto na minha mão, ela é para baixo. Então, sempre com sentido contrário. É importante destacar sempre que elas atuam em corpos distintos. A força que eu exerço no teto vai agir no teto. A força que o teto age na minha mão, né, que ela reage, né, vai agir na minha mão. Ok? De certa forma, a gente pode abreviar essas informações assim. Né? O que isso aqui significa? É que a força que A faz em B é o negativo da força que B faz em A. Então, esses vetores são iguais, eles têm o mesmo módulo, né? São iguais, têm a mesma direção, só que são opostos, eles têm sentidos opostos. Então, quando eu pego um objeto A e faz uma força no B, né? Quem que é A e B? Ué, o A pode ser eu e B o teto, por exemplo. A força que o B faz no A, que o teto faz em mim, né? Ela é igual, só que com sentido contrário. Quando eu falo igual, é que tem mesmo módulo, e aí vai estar na mesma direção, e aí o negativo aqui faz inverter. Ok? É só para a gente entender esse raciocínio. Nesse sentido, então, agora vamos para os problemas. Né? Deixa eu só pegar meu livro aqui rapidinho. Não deixei ele aqui em cima da mesa, acabei esquecendo. Mas já vou pegar aqui um minutinho. Então, página 207 é o nosso primeiro exemplo. Interessante, às vezes vocês estarem com livros em mãos para poder acompanhar, ok? Então, página 207, problema 3 diz o seguinte: o motorista de um veículo pisa no acelerador e o motor responde com uma força de 1.500 newtons no sentido do movimento. O atrito com o ar age com outra força de 400 newtons no sentido oposto. Se o veículo sai da imobilidade e alcança 72 km por hora em 20 segundos, determine a sua massa, né? Então a situação já está aqui representada. No carrinho, a força do motor no sentido do movimento, uma força de atrito com o ar no sentido contrário. Ele só chamou de atrito com o ar, não chamou de resistência com o ar, porque a força de resistência do ar ela é mais complexa de se tratar. Ele queria colocar aqui uma força contrária, mas que fosse constante. Então por isso que ele chamou de atrito com o ar, só para simplificar. Então a força do motor no sentido do movimento, então suponha que o movimento seja nesse sentido. Força de atrito com o ar no sentido contrário. Isso eu desenhei baseado no que ele me falou. Essa vale 1.500 e essa vale 400. Ele quer que eu calcule a massa, sabendo que o objeto sai da imobilidade, ou seja, sai de um V0 igual a zero, né, imóvel, até uma velocidade final de 72 km por hora, e isso se dá em 20 segundos. Ok? Como que a gente vai resolver esse problema? Primeira coisa, eu preciso entender que para calcular a massa aparece aqui na segunda lei, que me diz que força resultante é igual a m vezes A. Ok? Força resultante é m vezes A. Né? Nesse caso, quem vai ser a força resultante? Eu vou observar então que eu tenho essas duas forças. Na verdade, eu tenho ainda outras duas forças que eu não representei na figura, mas eu posso representar agora. Né? Quem seriam essas outras duas forças? Seria o carrinho tem massa, então ele teria um peso aqui para baixo, né? E ele está sobre uma superfície, então teria uma normal aqui para cima. Não está muito em escala meu desenho, não, mas seria mais ou menos isso aqui, né? Eu teria peso
e teria a normal. Né? O peso eu coloco geralmente no centro do carro e a normal a partir da superfície, né? Que é devido ao contato com a superfície. Né? Só que aqui acontece uma questão que é a seguinte: o peso ele não vai ter movimento nessa direção. Então, na hora que a gente vai aplicar as leis de Newton, a gente pode separar o que acontece no eixo horizontal e o que acontece na vertical. Na vertical não vai acontecer nada, ele não vai subir, ele não vai descer, então ele vai ficar parado. Significa que na vertical eu tenho uma situação de repouso. Se eu tenho repouso, força resultante igual a zero. Então essas duas forças aqui, uma vai cancelar a outra. Né? Por quê? Porque em módulo, eu posso falar que em módulo, a normal é igual ao peso. E isso se dá por quê? Porque aqui eu estou aplicando quem? Primeira lei. Né? Isso aqui é uma aplicação da primeira lei. Na vertical eu aplico a primeira lei de Newton. Normal é igual ao peso. Porque eu tenho um cabo de guerra, como não vai haver equilíbrio, né? Ele está parado, então o que puxa para cima tem que ser igual ao que puxa para baixo. Então elas têm que ser iguais. Poderia calcular o peso aqui, né? Depois que eu calcular a massa, aí eu desculpo quanto que vale a normal, porque elas têm que ser iguais nesse caso, porque não tem outra força atuando nessa direção. Mas na horizontal, eu tenho a força do motor e a força de atrito com o ar. Então, como a força do motor é maior, então eu vou fazer a força do motor menos a força de atrito com o ar. Força do motor menos a força de atrito com o ar. Certo? Então eu tenho que fazer uma subtração, né? Porque elas têm sentidos opostos. Então depois eu vou substituir, né? 1.500 menos 400. A massa é o que eu quero encontrar, né? Então eu não tenho o valor. E quem é a aceleração? Não tem aceleração ainda. Mas é por isso que ele me deu esse conjunto de informações aqui. É justamente para eu poder calcular a aceleração. Como que eu vou calcular a aceleração? Eu vou pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. Simples assim, né? Aqui eu tenho velocidade inicial e final, e aqui eu tenho intervalo de tempo. O único detalhe é que essa velocidade está em km por hora, então eu vou ter que converter para metros por segundo, para eu ter tudo no sistema internacional. Isso aqui em metros por segundo, se a gente dividir por 3,6, vai dar 20, né? É um valor que a gente, né? 72, 36, 108, 54, 90, são os valores que aparecem muito, 18, porque é 5, 10, 15, 20, 25, né? Então é os que mais aparecem aí nos problemas. Se for bom de memória, conseguir memorizar isso, até dinamiza nessa parte aí, né, na hora que você estiver resolvendo. Então, basicamente, o problema é isso, né? Vou colocar aqui força do motor, 1.500, força de atrito com o ar, 400, a massa é o que eu quero calcular. O ΔV é a velocidade final menos a inicial, então é 20 menos 0, dá 20, dividido pelo ΔT, que é 20, ok? Então, 1.500 menos 400 dá 1.100. Do lado de cá, 20 dividido por 20. Né? O livro escolheu uns números bem legais assim para a gente fazer o cálculo. Então, 20 dividido por 20 dá 1. Então, aqui vai dar 1, vai dar só o M, então a massa é igual a 1.100. Então, a gente já pode concluir o problema que a massa é igual a 1.100 kg. Essa é a nossa resposta do problema, ok? Então apliquei primeira lei de Newton na vertical, segunda lei de Newton na horizontal, calculei a aceleração aqui com essas informações, né? Velocidade inicial, final e tempo, né? Então ΔV sobre ΔT, com isso eu calculei a massa. Por exemplo, se eu ainda quisesse saber o peso e a normal, era só eu pegar esse 1.100, multiplicar por 10, então daria 11.000 o peso, e também seria o mesmo valor da normal. Peso e normal são iguais a 11.000 newtons, ok? Então, basicamente, esse é o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, questão 4, da mesma página, página 207. Diz o seguinte, aquilo ali é um esboço de um barquinho, né? Vocês já acostumaram que eu sou péssimo para desenhar. Um barco à vela de 500 kg de massa é movido pela resultante da força do vento com a força aplicada pela água na quilha. E aquela parte lá que recebe o vento, né? Não sei bem, acho que é isso. Calcule a aceleração inicial do barco no momento da partida, sendo a força do vento de 4.000 newtons
no sentido da proa e a força da água de 2.000 newtons perpendicularmente ao caso, conforme a figura. Então a figura que está representada na questão é essa que eu desenhei aqui. Então está o barquinho, né? Aqui é uma visão de cima, né? Então eu estou uma vista superior, então o plano que eu estou vendo é o barquinho na água. Então tem uma força do vento para cá, que trazendo isso para o plano do nosso papo para cima, e uma força do vento, desculpa, eu escrevi errado ali, essa aqui é a força da água, né? A de cima ali não é força do vento, força da água, perdão, mas a gente já corrige aqui rapidinho. Então aqui, força da água, certo? Então eu tenho a força da água aqui para cima e a força do vento para cá. Ele quer que você calcule a aceleração. Obviamente, parece um problema muito similar ao anterior, até mais simples, porque a gente já tem a massa, quer calcular a aceleração, vamos aplicar a segunda lei. Ok. Só que o único detalhe aqui é que para calcular a força resultante, eu tenho duas forças, que agora não são forças iguais a essas aqui, que estão na mesma direção. São forças perpendiculares, né? Como que a gente vai fazer para calcular a resultante de forças perpendiculares? Sempre que a força estiver perpendicular, lembre de Pitágoras, teorema de Pitágoras. É isso que a gente vai aplicar para resolver, ok? Vou fazer uma coisa adicional, o exercício nem pediu isso, mas só para a gente treinar algo que a gente aprendeu em aulas anteriores, existe um método para representar a força resultante através do método paralelogramo, né? Então eu vou aproveitar aqui para a gente aplicá-lo nesse problema, né? Para determinar para onde esse barquinho vai andar, né? Como que a gente aplica o método paralelogramo? Basicamente, eu tenho que desenhar um paralelogramo, né? Como que eu vou desenhar esse paralelogramo? Com os vetores aqui na mesma origem, né, o meu desenho já está assim, eu vou traçar a reta, vou fazer tracejados paralelos. Da extremidade desse vetor aqui, eu faço um tracejado paralelo a esse. Como esse aqui na minha figura é horizontal, então ele vai ficar aqui na horizontal. Da extremidade desse vetor aqui, a força do vento, eu vou fazer um tracejado paralelo a esse vetor aqui. Como ele é vertical, então vai ficar aqui na vertical. Onde esses tracejados se encontram, define o término do vetor força resultante. E onde ele começa? Na origem comum aqui dos dois vetores. Então, meu vetor força resultante é essa diagonal aqui. No caso desse paralelogramo aqui, ele é na verdade, ele é um retângulo, né? Nas figuras a gente tinha desenhado uns paralelogramas assim, né? É um retângulo deitadinho, assim, né? Então, essa aqui é a minha força resultante, né? Por que é interessante desenhar isso, professor? Se eu já sei que para calcular teria... Fala usar o teorema de Pitágoras. É interessante pelo seguinte, aquela direção ali define para onde o meu vetor vai, tá? Então, para onde o meu vetor vai, para onde o meu barco vai. A direção da força resultante é para onde o barco vai se deslocar. Mais ou menos assim, a água puxa para cá, o vento puxa para cá e ele vai se deslocar algo entre essas duas direções definidas por esses dois vetores. Entendeu? Então, vai ser exatamente na direção desse vetor laranja que o meu barco vai se mover, ok? Como que vai ser calculado, então? Teorema de Pitágoras. Força onde e por que é o teorema de Pitágoras? Porque isso aqui, ó, se eu trouxer esse vetor aqui, a força da água, para cá, ó, forma um triângulo retângulo, onde a força resultante é a hipotenusa e os outros dois são os catetos, né? Então fica a força resultante ao quadrado é igual a força da água ao quadrado mais a força do vento ao quadrado. Alguém pode até estar se perguntando nesse momento se assistiu a aula lá de vetores e tal. Lembra que quando a gente tem casos em que a gente vai aplicar a regra do paralelogramo, em geral vai ter uma expressão maior, que é uma expressão associada, é quase uma lei dos cossenos lá, né? Só que com sinal trocado. Mas por que eu não estou usando essa expressão maior? Na prática, ela é aquela expressão, só que quando eu aplico o ângulo aqui entre os vetores, que é 90 graus, que são perpendiculares, né? O ângulo entre a força do vento e a força da água, quando eu aplico naquela expressão lá, que aparece o cosseno de θ, o cosseno de 90 é zero. Então todo aquele termo lá que seria 2FVFA vezes cosseno de θ, aquela parte toda vai zerar. O que sobra é o teorema de Pitágoras. É como se o teorema de Pitágoras fosse um caso particular, né? Aplicando lá o ângulo igual a 90. Né? Mas, para não precisar usar aquilo, quando sempre vocês virem vetores perpendiculares, vocês já podem ir direto para o teorema de Pitágoras. Então vamos lá.
força resultante ao quadrado é igual à força da água, que é 2.000 ao quadrado, mais 4.000 ao quadrado. Vocês resolverem isso aqui, né? Fatorarem tirarem a raiz dos dois lados, o que vocês vão encontrar é o seguinte: 2.000 raiz de 5. Certo? Então esse resultado aqui vai dar 2.000 raiz de 5 newtons. Professor, como é que você achou isso? Dá para fazer o seguinte: pega o 4.000 ao quadrado, vai dar 16 milhões, 2.000 ao quadrado, vai dar 4 milhões, soma os dois, né, vai dar 20 milhões, depois você tem que tirar a raiz, porque aqui é o quadrado. Na hora que você for tirar a raiz, você vai fatorar. Dá para fazer isso de forma tão rápida? Uma maneira que eu, né, uma dica que eu dou assim, para as pessoas, seria pensar o seguinte: igual, aqui ó, os dois são, eu poderia pensar assim, os dois são múltiplos de 2.000, né? Seria uma boa maneira de pensar. Se eu tiro 2.000 daqui, sobra 1, né? 1 vezes 2.000. Olhando só para o número que está sendo elevado ao quadrado. E aqui seria 2 vezes 2.000, né? Então eu pego o 2.000 e já coloco em evidência. Por isso que ele está aqui de fora. Aqui sobrou 1 para elevar ao quadrado, e aqui sobrou 2 para elevar ao quadrado. Então é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. É uma maneira mais objetiva, digamos assim, mas isso só pode ser feito quando eu consigo colocar, eu tenho um fator aí para ser colocado em evidência nos dois termos ali, né? Se não entendeu, tenta ouvir de novo, né, essa explicação, né, ou pode me perguntar, né, sei lá, na aula, né, no momento do atendimento, ou também existe a possibilidade de você fazer com os números aqui elevando ao quadrado, com as coisas grandonas, e depois fatorando para tirar a raiz. Tá? Então essa aqui é a primeira parte, que é a calcular a força resultante. A segunda parte a gente vai aplicar na segunda lei de Newton para calcular a aceleração que ele me pediu, né? Aí vai ficar, no lugar da força resultante, 2.000 raiz de 5. Aqui a massa é 500, né? O que eu quero é a aceleração. Então, posso simplificar aqui 2 zeros de K, 2 zeros de K, e posso dividir por 5, né? Divide aqui por 5 dá 1, divide aqui por 5 dá 4, né? Então, a nossa aceleração aqui é 4 raiz de 5 metros por segundo ao quadrado. É assim que o livro coloca como a resposta final, para não precisar, né, aproximar. Mas se quiser aproximar, a raiz de 5 é aproximadamente 2.2, 2.3. Então isso aqui vai dar em torno de 9, né? E quando multiplicar por 4, vai dar em torno de 9 metros por segundo ao quadrado. O detalhe está justamente aqui, né, no cálculo da força resultante. Ok? Para finalizar, então, vou fazer esse último problema, que está na página 213. E que trata aí, no caso, da aplicação da segunda lei de Newton para um sistema de corpos, não é um corpo só agora, né? São 2 corpos, né? Aí vou dar algumas dicas aqui, tá? Que é importante na resolução desse tipo de problema. Um funcionário de um escritório empurra 2 arquivos montados sobre pequenos rolamentos. Os arquivos têm massa de 60 e 70 kg, respectivamente. Sabendo que o funcionário aplica uma força de 130 newtons no mais leve e que o atrito pode ser desprezado no caso do sistema, por causa do sistema de rolamentos entre o piso e os arquivos, calcule a aceleração do sistema e a intensidade da força que o arquivo de 60 aplica no de 70. Né? Então eu chamei aqui de M1 e M2, M1 o menor, M2 o maior. Ele quer saber a aceleração do sistema e depois ele quer saber qual que é a força que o M1 faz no M2. Né? O de 60 faz no de 70. Né? Primeira coisa, para a gente resolver a aceleração do sistema, já vai aqui a primeira dica. Sempre que o exercício te pedir a aceleração do sistema, você não precisa separar os corpos. Eu tenho 2 corpos, M1 e M2. Você pensa então eles como um corpão, né? Um corpo único. Então eu vou imaginar um Mzão aqui, ó. Um corpo de massa Mzão, que é dado por M1 mais M2, ou seja, de 130 kg. A massa do meu sistema é esse Mzão, né? Quem que vai ser a força resultante? Vai ser essa força F, a força que o sujeito está fazendo aqui
né? Essa força, ela age aqui, né? Não sei se vai ficar muito claro aí meu desenho, mas ela age aqui, nesse corpo aqui, né? Então essa setinha aqui indica a nossa força F, essa força de 130 N. Então ele está empurrando aqui, ele empurra o corpo de massa M1, ele não entra em contato com o corpo de massa M2. Então essa força F vale 130. Aí para calcular a aceleração é muito simples, é só eu aplicar força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vou colocar a massa como o Mzão, ok? Então vai ser o Mzão. Nesse sentido, quem vai ser a minha força resultante? Como não tem atrito, né, tem as rodinhas aqui, né, ele colocou as rodinhas, os rolamentos, né, colocou, ele denominou, denunciado a questão, justamente para poder não ter atrito. Então a força que vai agir aqui é o 130, a massa total é 130, então o livro é bonzinho, né, então coloca uns números igual ali foi 20 sobre 20, aqui vai ficar 130 por 130, então aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Para o item A é só isso que a gente tem que fazer. Para o item B, aí agora a gente vai ter que olhar para os corpos isolados. Por quê? Porque ele quer saber da força de contato entre os dois blocos. Qual que é a força que o 1 faz no 2? Né? Para isso, aí eu tenho que pensar nos corpos isolados. Né? Então eu tenho que pensar aqui nos corpos isolados. E como o nosso objetivo é a força que o 1 faz no 2, eu vou isolar nesse caso, fica mais fácil, eu vou isolar o corpo de massa M2. E determinar quais são as forças que agem sobre ele. Né? Então eu teria aqui o peso, vou chamar de P2, porque é do corpo 2. Eu teria aqui a normal, vou chamar de N2, porque é do corpo 2. E eu teria, né? Por que o meu sistema todo se move para a direita? Por que o meu corpo de massa M2 ele se move para a direita? Porque ele está sendo empurrado pelo 1. Né? Então eu vou ter aqui uma força agindo para a direita, que é a força que o 1 faz no 2. Perceba que a força F, ela não atua no bloco de massa M2, ela atua no bloco de massa M1. Né? Quem que empurra o M2? O M1. Então por isso que aparece essa força aqui. Né? Como não vai haver movimento na vertical, é a mesma situação que a gente aplicou ali no primeiro exemplo. Então essas forças aqui vão se cancelar. Né? Teria a aplicação da primeira lei aqui na vertical. Fala, professor, por que no item A o senhor não fez isso? Estava presente também, só que não foi necessário. Né? Eu teria aqui o peso do meu sistema para baixo, a normal para cima e elas se anulariam. Né? Só sobraria a força F de 130 atuando ali. Ok? Então, basicamente essa aqui vai ser a força resultante. Então, aplico a segunda lei, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, só que agora eu vou aplicar para o bloco de massa M2. Então, quem é a força resultante? A força de 1 em 2. Quem é a massa? A massa dele. Então, essa aqui é a massa do 2. Ó. Então, é a massa dele, que é 70, vezes a aceleração, que é 1. Que aqui é a aceleração do sistema. Os dois blocos se movem juntos, então eles têm a mesma aceleração. Então, a F12 daria 70 N. O exercício não perguntou, né? Mas e se ele tivesse perguntado qual que é a força que o 2 faz no 1? Porque o 2 faz força no 1, né? O bloco 1 ele vai sentir uma força para trás do 2 meio que segurando ele um pouquinho, né? Não preciso fazer esse cálculo, essa resposta já está no quadro, né? Por que ela já está no quadro? Porque ela está aqui e ela está aqui, ó. Terceira lei de Newton, né? Se o bloco 1 empurra o 2 para frente com uma força de 70 newtons, o bloco 2 empurra o 1 para trás com uma força também de 70 newtons. Se eu fosse fazer um diagrama desse aqui para o bloco de massa M1, o que eu teria? Né? A força F empurrando ele para frente, mas a força do bloco 2 segurando ele para trás com esses 70 newtons. Ok? Então, foi aquilo que eu disse, né? Eu já tenho a resposta e a terceira lei de Newton ela não aparece de forma explícita na resolução dos problemas. Ela está implícita, ela tem que ser interpretada. Ok? Então, finalizo aqui.
Era só isso que eu tinha para falar. Espero que vocês assistam aí esse vídeo e aprendam bastante, né? E que isso aí auxilie vocês na resolução das atividades, ok? Um abraço a todos e até mais.